Carmita, aquela mulher esperta demais, calculista até os ossos, decide fazer uma coisa que ninguém esperava dela. Depois de ter feito aquele golpe absurdo no anel da Pilar, ela pegou a joia e levou para um avaliador de sua confiança, achando que ia sair dali milionária. Eu juro para vocês que quando eu vi a Carmita entrando naquele estabelecimento com o coração cheio de ganância, eu já senti que alguma coisa estava fora do lugar. Ela colocou o anel em cima daquele veludo escuro e o avaliador pegou aquela lupa profissional, aquele olhar treinado, e começou a examinar cada detalhe da peça. E eu ali, gente, com o coração na mão, esperando o veredicto. O avaliador olhou para Carmita com uma expressão séria e disse: "Minha senhora, eu lamento informar, mas essa peça não é uma joia autêntica. É uma imitação muito bem feita, mas é uma imitação." Meu Deus do céu, gente! O rosto da Carmita foi caindo devagar, como se todo o plano dela estivesse se despedaçando ali, na frente daquele balcão. Ela não conseguia acreditar. A mesma mulher que tinha se arriscado tanto para pegar aquela joia da mansão dos Brandão, agora descobria que segurava nas mãos um pedaço de metal com uma pedra falsa. Ela olhou para o avaliador, olhou para o anel e murmurou para si mesma: "Não pode ser, não pode ser." E eu ali gritando na frente da televisão: "Gente do céu, a Pilar tem alguma coisa muito, mas muito escondida." E foi nesse momento, meus amores, que a Carmita começou a juntar as peças. Ela sentou naquele carro dela, pegou o anel na mão e começou a pensar: se aquele anel era falso e a Pilar usava aquele anel na frente de todo mundo com tanto orgulho, com tanta pompa, o que é que aquela mulher escondia? A Carmita, com toda a malandragem dela, entendeu na hora que tinha caído em cima de um segredo enorme. Ela olhou para o céu, respirou fundo e um sorriso maroto foi aparecendo naquele rosto. Porque a Carmita, que ia embolsar uma fortuna, agora tinha nas mãos algo talvez mais valioso: informação. Ela decidiu então fazer a jogada mais ousada da vida dela. Ela ia devolver o anel para Pilar pessoalmente. Isso mesmo, gente. A Carmita, aquela mulher que passou a vida inteira dando golpe em todo mundo, decidiu bater na porta da mansão dos Brandão para devolver a joia. Mas por quê? Ah, meus amores, porque a Carmita queria ver a cara da Pilar quando descobrisse que o disfarce dela tinha caído. Ela queria estar ali, olho no olho, para sentir aquele momento de humilhação da grande dama Brandão. Quando a Carmita chegou na mansão, foi recebida com aquele deboche de sempre. A Pilar olhou para ela como quem olha para um verme e disse: "O que essa mulher está fazendo aqui na minha casa?" E a Carmita, com aquela pose de rainha, tirou o anel do bolso e colocou em cima da mesa. Foi de cair o queixo. A Pilar olhou para a joia, olhou para a Carmita e o rosto dela ficou completamente sem cor. Ela tentou disfarçar, mas o corpo dela tremeu de um jeito que a Carmita não deixou passar. "Aqui está o seu anel, Pilar. Achei ele caído por aí. Só que tem um probleminha. Eu levei para avaliar. E adivinha? Não vale nada. É uma imitação." A Carmita falou aquilo com uma calma cortante, como quem espeta uma agulha bem devagar. E a Pilar, meu povo, a Pilar precisou se segurar na cadeira para não cair. Ela ficou tão abalada com aquela revelação que nem conseguiu responder direito. A boca dela abria e fechava, sem que nenhum som saísse. Inacreditável, gente. Aquela mulher soberba, arrogante, se viu naquele instante completamente exposta para uma pessoa que ela desprezava. E foi ali, naquele instante, que a Carmita entendeu que tinha descoberto o calcanhar de Aquiles da grande Pilar Brandão. Assim que a Carmita saiu daquela mansão com o sorriso de quem sabe demais, a Pilar entrou em pânico total, gente. Ela começou a andar de um lado para o outro naquela sala imensa, batendo o salto no chão, mordendo o dedão, olhando para aquele anel, como se aquela peça pudesse a qualquer momento revelar todos os segredos do mundo. Virgem Santíssima! Quem viu aquela cena vai concordar comigo. A Pilar estava desesperada de um jeito que a gente nunca tinha visto antes. E aí, meus amores, ela cometeu o primeiro erro fatal. Ao invés de assumir, ao invés de conversar direito com quem podia ajudar, ela decidiu partir para a guerra contra a Carmita. Ligou para todo mundo dizendo que aquela mulher era mentirosa, golpista, farsante. Ela dizia: "Aquela mulher está inventando essa história para me difamar. O meu anel é verdadeiro. É uma peça exclusiva da joalheria Brandão." Só que quanto mais a Pilar gritava, mais gente começava a desconfiar. Porque, meus amores, quem grita demais
é porque tem alguma coisa muito grave para esconder. Mas o que a Pilar não sabia é que a Carmita não ia deixar barato. A Carmita, ferida no orgulho, chamou o Tiago, chamou o Rafael e disse na frente de todo mundo: se essa joia é verdadeira, por que a gente não faz uma nova avaliação com um profissional escolhido por vocês? Se der verdadeira, eu peço desculpas em praça pública. Mas se der falsa, aí eu quero ver quem vai ficar sem graça. A casa caiu, gente. Foi de arrepiar. A Pilar tentou de tudo para impedir aquela nova avaliação. Ela dizia que o anel tinha sentimentos, que era uma lembrança do Arthur, que ninguém tinha o direito de tocar naquela peça sagrada. Mas ninguém, absolutamente ninguém, engoliu essa história. Eu não acreditei quando vi o tanto de desculpa esfarrapada que aquela mulher inventou. Ela dizia: meu Deus, eu não posso permitir que estranhos toquem no meu anel. É uma peça íntima. Uma peça que representa a minha história com o meu irmão. E o Tiago, com aquele olhar cortante, respondeu: justamente, tia. Justamente por ser uma peça tão importante, a gente precisa ter certeza. Se é verdadeira, ninguém vai questionar mais nada. E aí, gente, entrou em cena a Ingrid, aquela figura estranha que vive à sombra da mãe. Ela chegou naquela discussão com a mão trêmula, os olhos assustados, tentando dar apoio para Pilar, mas o corpo dela denunciava tudo. Ela dizia: mãe, calma, deixa a gente resolver isso em família. Mas o jeito como a Ingrid falava, o jeito como ela olhava para o anel, o jeito como ela suava, isso tudo entregou ela. Foi o Tiago quem começou a notar, gente. Ele observava as duas, sentia que havia algo muito errado, e o cérebro dele começou a trabalhar em altíssima velocidade. O Tiago, que é um rapaz esperto, disse para si mesmo: se a Ingrid está desse jeito por causa de um anel, imagina o que ela sabe sobre o resto das peças da joalheria. E foi ali, meus amores, foi ali naquele momento que a semente da grande investigação foi plantada. O Tiago pegou o telefone, ligou para sua confiança na empresa e disse assim: preciso de todos os registros das joias produzidas nos últimos meses. Preciso de tudo, com urgência. A Pilar, quando ouviu essa fala, sentiu o chão se abrir debaixo dos pés dela. Ela olhou para Ingrid com um olhar assassino. E a Ingrid, coitada, quase desmaiou ali mesmo. Enquanto isso, a Carmita saía daquela mansão pisando duro, com aquele salto batendo no piso de mármore de um jeito triunfante. Ela sabia que tinha acabado de derrubar a primeira peça do dominó. Ela até parou na porta, olhou para trás e disse: Pilar, minha querida, sinto muito informar que a sua verdade vai vir à tona. Meu Deus do céu, que cena, gente! Foi de arrepiar. Aquela mulher que vivia humilhando a Carmita, agora estava vendo a Carmita sair vitoriosa da própria casa dela. Segurem firme, porque esse foi só o começo. Meus amores, o Tiago não perdeu tempo, não. Assim que ele saiu daquela mansão, ele foi direto para a joalheria Brandão, aquele império que o Arthur construiu com tanto suor, tanto sacrifício, tanto zelo. O Tiago abriu aqueles arquivos, aqueles registros, com uma determinação que a gente não via nele há muito tempo. Porque, gente, o Tiago sabia que se ele encontrasse alguma irregularidade, ele poderia finalmente derrubar aquela farsa que a Ingrid tinha montado quando roubou a presidência dele. O Rafael, que sempre foi um dos poucos daquela família com um pingo de decência, aceitou entregar todos os documentos para o Tiago. Ele disse: primo, se tem alguma coisa errada, a gente precisa descobrir. A joalheria era do meu tio Arthur, e o tio Arthur não merece que essa empresa vire palco de golpe. E o Tiago, com aquele olhar cheio de emoção, agradeceu o Rafael de coração. Porque, meus amores, encontrar um aliado dentro daquela família de cobras é como encontrar um oásis no deserto. E aí começou a maratona. O Tiago passou horas, horas e mais horas debruçado sobre aqueles registros. Ele comparava número de série com número de série, comparava data com data, comparava assinatura com assinatura. E de repente, gente, ele começou a ver. Ele começou a notar coisas estranhas. Peças que tinham sido produzidas com uma quantidade específica de ouro, mas que apareciam nos registros com uma quantidade totalmente diferente. Números de série que existiam 2 vezes. Alterações feitas em datas que não faziam sentido. O Tiago pegou o telefone e ligou para Silvana, aquela mãe zelosa, e disse: Mãe, senta aí que eu preciso te contar uma coisa. A Ingrid não só me tirou injustamente da presidência, ela transformou a joalheria do tio Arthur num esquema de falsificação. A Silvana, do outro lado da linha, quase desmaiou. Ela dizia: Meu filho, tem certeza?
Tem prova? Isso é gravíssimo. E o Tiago respondeu, com a voz firme: Mãe, eu tenho tudo aqui. É pior do que a gente imaginava. E olha, meus amores, o que o Tiago descobriu foi de gelar a espinha. Várias e várias peças que constavam nos registros da joalheria Brandão como produzidas com ouro puro, com diamantes autênticos, com pedras preciosas de primeira linha, na verdade, tinham sido substituídas por imitações. O ouro tinha sido trocado por metal banhado. Os diamantes tinham virado zircônias. As pedras preciosas tinham virado sintéticas. Meu Deus do céu, gente! Era um esquema industrial. Era coisa de crime organizado. O Tiago começou a suar. Ele entendeu na hora que, se aquele esquema chegasse ao conhecimento dos clientes, ao conhecimento da imprensa, ao conhecimento das autoridades reguladoras, a joalheria Brandão, aquele patrimônio construído com décadas de suor pelo Arthur, ia à falência em segundos. Porque a reputação de uma joalheria é tudo, meus amores. É a alma do negócio. E aquela peste da Ingrid tinha destruído tudo em pouquíssimos meses de gestão. Mas o Tiago não se abateu, não. Ele decidiu ali, naquele exato momento, que ia usar aquela informação como arma. Ele ia primeiro reunir todas as provas, ia amarrar tudo direitinho, ia consultar advogados, ia consultar o Pedro, ia consultar o Kleber. E depois, só depois, ia entregar a bomba na hora certa. Porque, gente, quando você está lidando com uma cobra como a Pilar, você não pode dar o bote antes da hora. Você precisa ter todas as cartas na mão. E enquanto o Tiago mergulhava nos documentos, uma coisa começou a incomodar ele profundamente. Ele percebeu que a falsificação não era um caso isolado, era um padrão. Peças em série. Uma coleção inteira que tinha sido comprometida. Ele viu que aquilo ali não era só a Ingrid agindo por conta própria. Aquilo tinha uma cabeça pensante, alguém que arquitetou o esquema com muita frieza. E o Tiago sabia, ele sabia bem, quem podia estar por trás daquela mente perversa. Meus amores, era a Pilar. Só podia ser a Pilar. Aquela mulher que passou a vida inteira tramando contra o Arthur, agora estava terminando de destruir a obra dele. O Tiago olhou para o teto da sala e murmurou: Tio Arthur, o senhor pode dormir tranquilo lá em cima, porque eu vou fazer justiça pelo senhor. Eu vou devolver a sua joalheria para onde ela pertence. Eu vou tirar essas víboras do comando. Que cena emocionante, gente. Que juramento sagrado. Eu jurei para vocês que essa cena me deixou de queixo caído, porque o Tiago, aquele rapaz que passou anos na sombra, começava a se transformar no verdadeiro herdeiro do Arthur Brandão. Ele começava a mostrar a garra, o caráter, a integridade que o tio dele sempre teve. E foi aí, meus amores, que a coisa apertou para o lado da Ingrid. Porque quando o Tiago começou a examinar cada documento, cada autorização, cada liberação de peça, o nome que aparecia era sempre o mesmo: Ingrid Brandão. Ingrid Brandão, presidente da joalheria Brandão. Ingrid Brandão, responsável pela liberação. Ingrid Brandão, autorizando a saída de peças com valores absurdamente diferentes dos originais. Meu Deus do céu, gente! Aquela mulher tinha assinado a própria sentença. O Tiago juntou todos aqueles papéis, colocou numa pasta e foi direto falar com o Rafael. Ele mostrou para o Rafael cada uma daquelas assinaturas. E o Rafael, meus amores, o Rafael ficou pálido, sem cor no rosto. Ele dizia: Primo, mas isso é uma barbaridade. Como que a Ingrid pôde? Como que ela ousou fazer isso com a joalheria do tio Arthur? E o Tiago, com aquele olhar sério, respondeu: Rafael, eu quero que você me ajude a confrontar ela. Você é irmão dela. Ela precisa dar explicações. O Rafael, apesar do sangue Brandão correr nas veias dele, apesar de ter uma mãe como a Pilar, decidiu fazer a coisa certa. Ele foi junto com o Tiago encarar a Ingrid. E quando os dois chegaram na frente dela, meus amores, foi uma cena de novela das antigas, dessas que a gente nunca mais esquece. A Ingrid estava lá, com aquele salto altíssimo, aquele terno branco de presidente, aquela pose de quem se acha a rainha do mundo. E o Rafael colocou os documentos na mesa e disse: Ingrid, precisa explicar isso aqui. A Ingrid olhou para os papéis e o rosto dela foi mudando de cor gradualmente. Primeiro ficou branca como cera, depois ficou vermelha como pimenta e depois ficou daquele tom esverdeado de quem vai vomitar. Ela pegou aqueles documentos com as mãos trêmulas e tentou fingir que não sabia do que se tratava. Ela dizia: Que documentos são esses? Eu não sei do que vocês estão falando. Eu nunca vi essas assinaturas.
Meu povo, foi de arrepiar? Aquela mulher mentindo descaradamente na frente dos irmãos? Mas o Tiago não engoliu essa farsa. Ele apontou para cada assinatura e disse: Ingrid, essa assinatura aqui é sua. Essa também é sua. Essa também. Todas essas autorizações têm o teu nome, o teu carimbo, a tua caneta. Você mesmo autorizou a substituição das joias verdadeiras por imitações. Explica pra gente. A Ingrid começou a chorar, mas era aquele choro de crocodilo, choro forçado, choro de quem tá tentando escapar da encrenca. Ela dizia: Eu não sabia. Eu só assinei o que a mãe mandou. A culpa é toda dela. Meu Deus do céu, gente, que atitude vergonhosa. A Ingrid, no primeiro sinal de perigo, jogou a mãe pros leões. Ela dizia: A Pilar me obrigou, a Pilar mandou, a Pilar disse que era pro bem da família. Ela disse que a gente ia recuperar tudo em pouco tempo. Eu só obedeci porque ela é minha mãe. E o Tiago, com um olhar de nojo, respondeu: Ingrid, você tem 30 e tantos anos. Você é presidente de uma empresa. Você é uma mulher adulta. Você não pode se esconder atrás da tua mãe para justificar um crime dessa magnitude. Nesse exato instante, gente, a Pilar chegou na cena. Ela ouviu a Ingrid jogando a culpa em cima dela e explodiu. A Pilar, com aquela pose de rainha, gritou: O quê? Você está me jogando embaixo do ônibus, sua ingrata? Depois de tudo que eu fiz por você? Depois de eu ter te colocado no cargo mais importante da família? E a Ingrid rebateu: Você me colocou nesse cargo para me usar, para fazer o serviço sujo que você queria fazer. Eu não vou pagar sozinha por esse esquema. Foi um bate-boca, gente. Foi de cair o queixo. Mãe e filha se atacando como duas víboras. Uma acusando a outra. A Pilar dizia que a Ingrid era ambiciosa, que sempre quis tomar o lugar dela. A Ingrid dizia que a Pilar era manipuladora, que usava ela para tudo. E o Tiago e o Rafael observavam tudo, sem dizer uma palavra, apenas colhendo informação, colhendo confissão, colhendo prova. Porque, meus amores, quando dois criminosos brigam entre si, quem colhe os frutos é a justiça. E foi ali, no meio daquela confusão, que a Ingrid, sem perceber, deixou escapar a verdade. Ela disse: A mãe planejou tudo desde o início. Foi ideia dela substituir as peças. Foi ela quem contratou o falsificador. Eu só assinei os papéis. A Pilar ficou muda. Ela olhou para Ingrid como se quisesse matar a própria filha. E o Tiago, com um sorriso disfarçado, entendeu que tinha acabado de ganhar a guerra. E foi aí, meus amores, que entrou em cena a personagem mais improvável dessa história toda. A Brigitte. Sim, gente, aquela Brigitte esquisita. Aquela Brigitte que ninguém levava a sério. Aquela Brigitte que a gente achava que era só uma figura excêntrica, sem muito propósito na trama. Pois foi ela, meus amores. Foi ela que acabou entregando a peça-chave da investigação. Foi de arrepiar. Tudo começa quando a Brigitte, aquela figura obcecada por espionagem desde a época em que espiava o Pitucho, decidiu, por conta própria, mexer no celular antigo da Ingrid. Ela sempre teve uma relação estranha com a irmã. Sempre desconfiou dela. Sempre achou que a Ingrid tinha coisas escondidas. E numa dessas visitas à mansão da mãe, ela encontrou o celular antigo da Ingrid guardado numa gaveta. Meu Deus do céu, gente! O que a Brigitte encontrou naquele celular vai mudar tudo. Ela pegou aquele aparelho com as mãos trêmulas, ligou e adivinhem? Não tinha senha. A Ingrid, com toda a arrogância dela, achou que ninguém ia mexer no celular antigo. Achou que ninguém ia se interessar por aquilo e deixou tudo desprotegido. Que descuido, meus amores! A Brigitte abriu o aplicativo de mensagens e ali, gente, ali estava um tesouro. Mensagens antigas entre a Ingrid e uma pessoa identificada apenas como M. E essas mensagens falavam abertamente sobre a troca de joias verdadeiras por imitações. A Brigitte começou a ler aquelas conversas e o queixo dela caiu no chão. As mensagens diziam coisas tipo: já está tudo pronto, o falsificador vai entregar a próxima remessa na quinta. Precisamos substituir as peças da vitrine antes do inventário. A mãe pediu urgência, o comprador está esperando. Meus amores, era prova cabal, era confissão em texto, era tudo que o Tiago precisava para pregar a Pilar e a Ingrid na parede. E o que é ainda mais chocante, gente, em várias dessas mensagens, o nome da Pilar aparecia. A Ingrid escrevia coisas como: a mãe está mandando fazer assim. A Pilar quer que a gente entregue até amanhã. Ordem da matriarca, sem discussão. Ou seja, meus amores, a Pilar não era só cúmplice. A Pilar era a cabeça pensante do esquema.
Ela dava as ordens, ela mandava, ela coordenava tudo por trás dos panos. Inacreditável! Que absurdo! A Brigitte, com aquele coração batendo forte, capturou tudo. Ela tirou foto de cada mensagem, ela gravou vídeo daquelas telas, ela mandou tudo para ela mesma para ter cópia de segurança. E aí, gente, ela fez uma coisa que ninguém esperava dela. Ela procurou a Adriana. Isso mesmo, meus amores. A Brigitte, que é filha da Pilar, que é irmã da Ingrid, decidiu entregar as próprias parentes. Porque, gente, a Brigitte tem consciência do que é certo e do que é errado. Ela sempre viu o desprezo com que a mãe tratava a Adriana. Sempre viu a injustiça que aquela família cometeu contra aquela mulher inocente. A Brigitte encontrou a Adriana e disse assim: Adriana, eu tenho uma coisa que pode mudar tudo. Eu quero que você me ajude a fazer justiça. Eu quero desmascarar a minha mãe e a minha irmã de uma vez por todas. A Adriana olhou para Brigitte, sentiu que aquela mulher estava sendo sincera e pegou o material. Quando a Adriana começou a ler as mensagens, ela começou a chorar. Gente, ela chorava lágrimas de justiça, lágrimas de alívio, porque ela sabia que ali, naquelas mensagens, tinha o caminho para derrubar as pessoas que destruíram a vida dela. A Adriana pegou aquele material, olhou para Brigitte com um respeito que ela nunca tinha demonstrado antes e disse: Brigitte, muito obrigada. Você não sabe o que está fazendo por muita gente. E a Brigitte, com um sorrisinho tímido, respondeu: Eu sei sim, Adriana. Eu sei que a minha família fez muita coisa errada. E eu não posso mais ficar calada. Meu Deus do céu, que reviravolta! Aquela personagem que a gente subestimou tanto acabou sendo peça fundamental na queda da grande vilã. A Adriana imediatamente ligou para o Tiago. Ela disse: Tiago, precisamos conversar. Eu tenho uma coisa aqui que vai fazer a Pilar e a Ingrid caírem de vez. O Tiago encontrou com a Adriana em segredo, viu todas aquelas mensagens e o coração dele encheu de esperança. Ele agradeceu a Adriana, agradeceu a Brigitte e disse: A gente precisa preservar tudo isso. Precisa proteger essas provas até a hora certa. Se elas descobrirem, elas vão tentar destruir. E a Adriana respondeu firme: Elas não vão conseguir, Tiago. Dessa vez, elas não escapam. Meus amores, enquanto o Tiago, a Adriana e a Brigitte armavam a estratégia perfeita, na mansão dos Brandão, a guerra entre mãe e filha atingiu proporções épicas. A Ingrid, sabendo que estava com um pé na cadeia, começou a pressionar a Pilar para assumir a responsabilidade. Ela dizia: Mãe, você me colocou nessa. Você tem que aparecer e dizer que a ideia foi tua. Eu não vou pagar sozinha por esse esquema. E a Pilar, meu povo? A Pilar respondeu de um jeito que fez até o sangue gelar. A Pilar olhou para Ingrid com aqueles olhos frios, aqueles olhos que a gente já sabe que só tem veneno dentro, e disse: Ingrid, se você abrir a boca contra mim, eu acabo com a tua carreira. Eu acabo com tua reputação. Eu conto para a imprensa inteira o tipo de mulher que você é. Você acha que eu não sei das tuas maracutaias? Você acha que eu não guardei prova de tudo que você fez de errado ao longo dos anos? A Ingrid gelou, gente. Ela nunca imaginou que a própria mãe fosse ameaçar ela desse jeito. Foi um enfrentamento de gladiadores. A Ingrid dizia: Eu era uma menina. Eu obedecia porque você mandava. Eu confiei em você. E agora você quer me sacrificar para se salvar? E a Pilar rebatia: Você é adulta. Você é grande o suficiente para assumir os próprios atos. Eu não vou para a cadeia por causa de erro teu. Meu Deus do céu, gente. Aquela relação materna, que já era torta desde o início, virou um verdadeiro campo de batalha. E o que ninguém sabia, gente, é que o Tiago estava ali. Isso mesmo. O Tiago, aproveitando que a mansão estava com movimento nesses dias por causa da confusão do anel, tinha se posicionado num canto estratégico e ouvia tudinho. Ele ouviu a Ingrid confessando. Ele ouviu a Pilar ameaçando. Ele ouviu as duas se acusando mutuamente. E o Tiago, meus amores, o Tiago estava gravando tudo com o celular. Ah, gente, quando eu vi aquela cena, eu quase pulei do sofá. Porque o rapaz aprendeu com os piores. Ele estava usando as armas da Pilar contra ela mesma. A discussão foi ficando cada vez mais violenta. A Ingrid, encurralada, jogou tudo para fora. Ela gritou: Eu ajudei a esconder as falsificações, porque você prometeu que ia me dar a presidência definitiva. Você disse que a gente ia ganhar milhões. E o que eu ganhei? Eu ganhei um cargo mentiroso, um patrimônio falso e uma mãe que agora quer me abandonar. A Pilar, ao ouvir aquela confissão, perdeu completamente o controle. Ela partiu para cima da Ingrid, gente. A Pilar partiu para cima da própria filha.
Ela agarrou a Ingrid pelos ombros, sacudiu ela e disse: "Sua traidora, sua ingrata. Depois de tudo que eu fiz por você, você vem me trair desse jeito? Eu deveria ter deixado você criada por qualquer um. Eu deveria ter te abandonado quando você nasceu." Meu Deus do céu, gente. Que palavras terríveis para dizer para uma filha. Que veneno, que rancor, que descaso pelos laços de sangue. A Ingrid, chorando, tentou se soltar da mãe. Ela dizia: "Você nunca me amou. Você só me usou como peça no teu jogo. Eu era a filha que você podia mandar, que você podia manipular. O Rafael sempre foi o preferido. A Brigitte sempre foi a bobinha inofensiva. E eu era a útil, a ferramenta. Você me destruiu, mãe." Que cena, meus amores, que doeu no fundo do coração. Porque, apesar da Ingrid ser cúmplice de crimes horrorosos, dava para ver que aquela mulher também era vítima de uma mãe monstruosa. E foi ali, meus amores, foi ali no auge daquela briga que a Pilar percebeu que tinha sido traída. Ela percebeu que a Ingrid não ia protegê-la. Ela percebeu que ninguém mais estava do lado dela. Ela olhou em volta da própria mansão e sentiu, pela primeira vez na vida, o sabor amargo do abandono. O Ulisses estava enrolado com dívidas de jogo. A Silvana estava contra ela por causa do Tiago. O Rafael estava ao lado do Tiago. A Brigitte estava afastada dela. E agora, a Ingrid, a filha em quem ela mais confiava, estava jogando ela para os lobos. A Pilar sentou naquele sofá caríssimo da sala, olhou para o nada e murmurou: "Eu perdi tudo. Eu perdi tudo por causa dessa família ingrata." E o Tiago, ainda escondido, gravava cada palavra, cada sussurro, cada lágrima. Ele tinha nas mãos o material bruto para derrubar as duas de uma vez só. Segurem firme, gente, porque a próxima parte é ainda mais impactante. E chegou o dia. Chegou o dia mais aguardado, meus amores. O Tiago, com toda a estratégia armada, com todas as provas nas mãos, decidiu convocar uma reunião na joalheria Brandão. Ele mandou aviso para todos os funcionários, para a imprensa, para os advogados, para os membros do conselho da empresa. Ele disse assim: "Compareçam. Vocês vão querer estar presentes. Assunto de urgência máxima." E o povo, meus amores, o povo compareceu. Todo mundo. A joalheria estava lotada quando o Tiago subiu no pequeno palanque que ele mandou preparar. Ele olhou para a plateia, respirou fundo e começou o discurso mais importante da vida dele. Ele disse: "Senhoras e senhores, eu convoquei essa reunião porque nos últimos dias veio à tona um esquema que compromete não só a reputação dessa empresa, mas também a memória do meu tio Arthur Brandão." Meu Deus do céu, gente! Que abertura! Que impacto! Ele então chamou a Carmita ao palanque. Isso mesmo, meus amores, a Carmita. Aquela mulher que passou a vida sendo tratada como capacho pela Pilar. Ela subiu naquele palanque com a cabeça erguida, e o Tiago apresentou ela como testemunha. A Carmita tirou o anel que a Pilar tinha usado por meses, apresentou para a plateia e contou toda a história da avaliação. Ela disse: "Esse anel foi vendido pela joalheria Brandão como uma peça exclusiva, mas eu tenho provas de que essa peça é uma imitação." A plateia ficou muda, gente. Foi um silêncio de cemitério. E aí entrou em cena a Brigitte. Ela subiu no palanque com o celular na mão e apresentou para todo mundo as mensagens que ela tinha achado no aparelho da Ingrid. Ela leu, uma por uma, com voz firme: "Já está tudo pronto. O falsificador vai entregar a próxima remessa na quinta. Precisamos substituir as peças da vitrine antes do inventário. A mãe pediu urgência. O comprador está esperando." A cada mensagem que a Brigitte lia, o povo naquela joalheria começava a exclamar em voz alta: "Meu Deus do céu! Não pode ser! Que absurdo!" E aí, meus amores, subiu ao palanque o Rafael. Isso mesmo, o próprio filho da Pilar, o irmão da Ingrid. Ele confirmou tudo. Ele mostrou os registros que ele tinha ajudado o Tiago a levantar. Ele mostrou as assinaturas da Ingrid, autorizando as trocas. Ele mostrou os números de série duplicados. Ele mostrou os documentos de compra do falsificador. E ele disse assim: "Como membro dessa família, como filho da Pilar Brandão, é com muita dor que eu confirmo tudo o que foi apresentado aqui. Elas são culpadas." A casa caiu, gente. Foi um terremoto. A Pilar e a Ingrid estavam na plateia. Elas tinham vindo achando que era uma reunião normal, sem imaginar que era para desmascará-las publicamente. A Pilar levantou da cadeira e gritou: "Isso é uma armação. Isso é mentira. Eu vou processar todos vocês." Mas ninguém mais dava ouvido para ela.
A Ingrid tentou fugir, mas a segurança da própria joalheria bloqueou a saída. O Tiago tinha pensado em cada detalhe, gente. Ele não deixou nenhuma brecha. E o Tiago, com o microfone na mão, olhou para Pilar e disse assim: Tia, a senhora passou décadas conspirando contra o tio Arthur. A senhora tentou de tudo para tomar essa empresa. A senhora usou a Ingrid, usou o Ulisses, usou a Diná, usou quem foi preciso para chegar aonde a senhora queria chegar. Mas hoje, tia, hoje a verdade veio à tona. E ninguém, absolutamente ninguém, vai poder mais esconder o que a senhora fez. A Pilar ficou branca. Ela sentou de novo na cadeira, olhou para o chão e murmurou: Não pode ser. E foi ali, meus amores, foi ali naquele exato momento que a família Brandão inteira desabou. Aquela família que se achava intocável. Aquela família que se achava dona da razão. Aquela família que passou a vida inteira humilhando quem estava embaixo. Agora estava desmoronando na frente de todo mundo. E o mais bonito de tudo, gente, foi ver o Tiago no comando. Ver aquele rapaz que passou tanto tempo na sombra do tio, agora se erguendo como o verdadeiro herdeiro do Arthur Brandão. Foi de arrepiar. Mas, meus amores, quando você acha que a Pilar vai aceitar a derrota, você está muito enganado. Aquela mulher é do tipo que cai em pé, que reage até o último suspiro. Assim que ela conseguiu se recompor daquela vergonha pública, ela armou um plano desesperado. Ela pensou consigo mesma: se eu conseguir destruir as provas físicas, se eu conseguir apagar os arquivos digitais, ainda dá tempo de reverter essa situação. Meu Deus do céu, gente! Que jogada suicida! A Pilar, no meio da confusão, conseguiu escapar da segurança e correu para o escritório do Tiago. Isso mesmo, o escritório do sobrinho. Ela invadiu aquele espaço com uma fúria que a gente nunca tinha visto. Ela abriu gavetas, revirou pastas, ligou o computador, tentou acessar os arquivos, tudo com pressa e desespero. Ela sabia que se não conseguisse destruir aquilo, estava tudo acabado para ela. Gente do céu, que cena angustiante! Enquanto isso, a Ingrid, num momento de puro egoísmo, viu que a situação estava perdida e resolveu se salvar. Ela pegou uma pasta com documentos importantes, escondeu embaixo do casaco e tentou fugir pela porta dos fundos da joalheria. Ela ia tentar levar aqueles papéis para queimar em algum lugar, para que ninguém mais tivesse acesso. A Ingrid pensou assim: se eu conseguir destruir isso, ainda posso alegar que foi tudo obra da minha mãe. Que cinismo, gente! Que falta de vergonha! Mas o Tiago, meus amores, o Tiago tinha previsto cada movimento. Ele posicionou seguranças em cada saída. Ele deixou o Rafael monitorando os corredores. Ele deixou a Adriana de olho na Pilar. E ele mesmo ficou observando a Ingrid. Quando a Ingrid tentou sair pela porta dos fundos, o Tiago apareceu na frente dela e disse: Você achou mesmo que ia sair daqui com essas provas? Você está muito enganada, Ingrid. Hoje você não vai levar nada. A Ingrid, encurralada, tentou reagir, mas a segurança já estava do lado do Tiago. E enquanto isso, no escritório, a Pilar tentava desesperadamente apagar os arquivos digitais. Ela batucava naquele teclado, apertava Delete, apertava Enter, tentava acessar as pastas. Mas o Tiago era esperto demais, gente. Ele tinha feito backup de tudo em um servidor externo. Ele tinha guardado cópias com o Pedro, com o Kleber, com a Adriana. Não tinha jeito, meus amores. Não tinha jeito de destruir aquilo. Cada tentativa da Pilar era em vão. Quando a Adriana entrou naquele escritório e viu a Pilar mexendo no computador, ela sorriu. Isso mesmo, ela sorriu. Porque a Adriana sabia que aquela mulher estava se debatendo à toa. A Adriana disse assim, com aquela calma perigosa: Pilar, você pode apagar tudo daí. Não vai adiantar nada. Os documentos que interessam já estão nas mãos das pessoas certas. A Pilar olhou para a Adriana com um ódio incontido. Ela gritou: Você por trás de tudo isso? E a Adriana respondeu firme: Não, Pilar, foi você. Foi só você. Você mesma cavou essa cova. A Pilar, num acesso de raiva, jogou o teclado no chão. Ela quebrou aquele computador, quebrou o monitor, quebrou o que ela conseguiu quebrar. Mas era tarde demais. O Pedro, que tinha recebido as cópias digitais das provas, já tinha entrado em contato com as autoridades. Ele já tinha protocolado a denúncia. Ele já tinha acionado o Ministério Público. E ele acabava de chegar na joalheria, acompanhado de 2 delegados e vários policiais. Meu Deus do céu, gente! A hora do juízo tinha chegado. A Pilar, ao ver a polícia entrando pelo salão principal,
sentiu o coração parar por um segundo. Ela olhou para o Tiago com um ódio profundo, olhou para Adriana com uma raiva incontida, olhou para a própria filha Brigitte com um desprezo eterno. Ela disse: vocês três destruíram a minha vida. Vocês três vão pagar caro por isso. Mas ninguém mais tinha medo dela, gente. Ninguém mais. O poder que aquela mulher tinha construído durante toda a vida dela desabou em questão de horas. A Pilar, encurralada em seu próprio escritório, percebeu finalmente que não tinha mais saída. Ela sentou naquela cadeira, a mesma cadeira em que tinha desfrutado do poder ilícito, e chorou. Ela chorou lágrimas de raiva, lágrimas de humilhação, lágrimas de derrota. Mas ninguém sentiu pena dela, gente. Ninguém. Porque quem plantou o mal, colheu o mal. Quem pisou nos outros, agora estava sendo pisado. Que absurdo, que reviravolta, que justiça poética. Meus amores, o que aconteceu em seguida foi de emocionar a gente até as lágrimas. A polícia chegou à Joalheria Brandão em peso. Vieram delegados, investigadores, peritos, tudinho. Eles trouxeram mandados de prisão, mandados de busca e apreensão, ordens judiciais. Meus amores, foi um verdadeiro show da justiça brasileira. A Pilar e a Ingrid, aquelas duas mulheres que se achavam acima da lei, iam finalmente enfrentar as consequências dos próprios atos. O delegado subiu no palanque, pegou o microfone que o Tiago tinha usado e anunciou para todo mundo: em razão das provas apresentadas nesta reunião pública, provas essas que foram protocoladas pelo advogado Pedro em nosso departamento, estamos aqui para cumprir os mandados de prisão contra a senhora Pilar Brandão e contra a senhora Ingrid Brandão. Meu Deus do céu, gente! Que momento histórico! Que alívio! Que catarse! A Ingrid, quando ouviu o próprio nome sendo pronunciado, começou a berrar como uma louca. Ela dizia: não fui eu, a culpa é da minha mãe. Ela é que planejou tudo, ela é que mandava. Eu só assinei os papéis porque tinha medo dela. Mas o delegado, com aquele profissionalismo, respondeu: a senhora vai poder explicar tudo isso na delegacia. Aqui não é o momento adequado. E dois policiais se aproximaram da Ingrid para algemá-la. Quando as algemas se fecharam nos pulsos da Ingrid, gente, foi de arrepiar. Aquela mulher que se achava a rainha da Joalheria Brandão, aquela mulher que subiu no cargo do Tiago, achando que ia reinar por décadas, agora estava sendo levada como uma criminosa comum. Ela chorava, gritava, se debatia, mas ninguém mais tinha piedade dela. Aliás, a plateia da joalheria começou a bater palmas. Isso mesmo, meus amores. Uma salva de palmas para a justiça. Que cena bonita! Foi de emocionar. E aí veio a hora da Pilar. Ah, meu povo, essa foi a cena mais poderosa de todas. A Pilar, aquela mulher que passou a vida inteira desprezando os pobres, humilhando os empregados, insultando a Adriana e a família dela, agora estava sendo levada em algemas pela mesma polícia que ela tantas vezes usou para prender inocentes. O delegado se aproximou dela e disse: senhora Pilar Brandão, a senhora está presa por associação criminosa, falsificação, estelionato e uma série de outros crimes que vão ser detalhados na denúncia. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio. A Pilar, num último ato de arrogância, tentou reagir. Ela gritou: vocês não sabem com quem estão mexendo. Eu sou uma Brandão, eu tenho advogados, eu tenho recursos. Vocês vão se arrepender. Mas o delegado, com aquela calma cortante, respondeu: a senhora tem sim direito a advogado. E vai precisar de muitos deles, aliás. Mas, por enquanto, a senhora vai ter que nos acompanhar. E as algemas se fecharam nos pulsos daquela mulher soberba. A Pilar, sendo levada pelos policiais, passou pela Adriana. E naquele momento, meus amores, cruzou os olhares das duas. A Pilar, com aquele ódio incontido, cuspiu para o chão em frente à Adriana e disse: foi você. Você não vai ficar por isso mesmo. Eu prometo para você, um dia eu volto e quando eu voltar, você vai pagar. Meu Deus do céu, gente, que ameaça assustadora. Mas a Adriana, forte como sempre foi, respondeu: Pilar, você já perdeu. Você já perdeu tudo. Aproveita bem a sua cela. E a Ingrid, no meio de tudo isso, ainda tentou uma última cartada. Ela gritou para a imprensa que já estava toda ali: escrevam nas manchetes. A Pilar Brandão é a mente por trás de tudo. Ela me obrigou, ela orquestrou, ela é a criminosa. E a Pilar, ao ouvir aquilo, virou para Ingrid e disse: cala essa boca, sua traidora. Você me deu vergonha? Você não é minha filha.
A Ingrid, ao ouvir aquelas palavras da mãe, chorou copiosamente. Meus amores, aquela cena parecia coisa de tragédia grega. Mãe e filha, ambas presas, ambas se odiando, ambas se acusando. E foi ali, meus amores, foi ali no salão da joalheria Brandão que a justiça finalmente aconteceu. As duas mulheres que causaram tanto sofrimento para tanta gente estavam agora sendo levadas para prestar depoimento. O Tiago se aproximou da Adriana, colocou a mão no ombro dela e disse: Adriana, muito obrigado. Sem você, sem a Brigitte, sem a Carmita, nada disso seria possível. E a Adriana, com os olhos marejados, respondeu: Tiago, a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Precisa recuperar tudo que essa família roubou. Precisa devolver a joalheria para a memória do teu tio Arthur. E o Tiago, com aquela determinação bonita, respondeu: E eu vou fazer isso. Pode ter certeza que eu vou. E chegamos à parte mais emocionante desse capítulo, meus amores. A parte que a gente tanto sonhou, que a gente tanto pediu, que a gente tanto merecia como espectadores dessa história. O Tiago finalmente voltava ao seu lugar de direito. Aquele rapaz, filho do falecido irmão do Arthur, sobrinho tão querido do patriarca da família, retomava a presidência da joalheria Brandão. Meu Deus do céu, gente! Que momento! Que catarse! Depois que a Pilar e a Ingrid foram levadas pela polícia, o conselho da joalheria Brandão se reuniu em caráter de urgência. Os documentos que o Tiago apresentou provavam de forma cabal que ele tinha sido injustamente afastado do cargo. As provas mostravam que a votação anterior tinha sido manipulada, que houve fraude, que houve corrupção. O conselho, sem alternativa, decidiu revogar imediatamente a nomeação da Ingrid e reintegrar o Tiago como presidente. O Rafael, com aquela mudança bonita de postura, foi o primeiro a apoiar o retorno do primo. Ele disse: Eu quero deixar claro para todos que eu apoio integralmente o Tiago. Ele foi injustamente afastado e agora é hora de fazer justiça. Eu me comprometo, como membro dessa família e como sócio dessa empresa, a apoiar tudo que o Tiago decidir daqui para frente. A plateia bateu palmas. Foi lindo, gente. O Rafael, apesar de ser filho da Pilar, mostrou que tinha caráter, que tinha honra, que sabia distinguir o certo do errado. E aí, meus amores, aí veio o momento mais especial de todos. O Tiago subiu naquele palanque uma última vez. Olhou para a plateia de funcionários que tanto trabalharam pela joalheria Brandão e fez o discurso mais bonito da vida dele. Ele disse: Meus amigos, meus colegas, membros dessa família e todos aqueles que amam essa empresa como eu amo. Hoje, o Arthur Brandão pode descansar em paz. Hoje, a memória do meu tio foi honrada. Hoje, a justiça foi feita. Ele continuou com a voz embargada: Eu prometo, na frente de todos vocês, que vou trabalhar dia e noite para recuperar tudo que foi desviado durante esses meses de gestão fraudulenta. Vou identificar cada peça que foi falsificada. Vou recompensar cada cliente que foi enganado. Vou restaurar a reputação dessa joalheria centenária. Nós vamos honrar o legado do Arthur Brandão. Meu Deus do céu, gente, que discurso! Eu chorei junto. Eu chorei aquele choro bom, aquele choro de justiça. Os funcionários, meus amores, os funcionários da joalheria começaram a comemorar como se fosse uma festa. Eles tinham sofrido tanto durante a gestão da Ingrid. Eles tinham sido humilhados, tinham sido pressionados, tinham sido forçados a participar de esquemas que iam contra a consciência deles. E agora, finalmente, eles estavam livres daquele pesadelo. Eles abraçavam o Tiago, eles agradeciam a Adriana, eles cumprimentavam a Brigitte, eles até agradeciam a Carmita. Que festa bonita, gente! Que alegria! A Silvana, mãe do Tiago, chegou correndo na joalheria assim que soube da notícia. Ela abraçou o filho com toda a força, chorou de alegria e disse: Meu filho, teu tio tá te aplaudindo lá do céu. Eu tenho certeza. Ele tá orgulhoso de você. O Tiago, emocionado, abraçou a mãe e respondeu: Mãe, eu só fiz o que era certo. E agora eu vou fazer o tio Arthur ter orgulho de mim todos os dias. Que cena bonita, meus amores. Que amor de mãe para filho. E aí, no meio de toda aquela emoção, apareceu uma personagem que ninguém esperava. A Adriana. A Adriana subiu no palanque, olhou para todo mundo e disse: Eu quero pedir a palavra, se me permitem. O Tiago, com respeito, cedeu o microfone para ela. E a Adriana falou: Eu sei que muita gente aqui me olhou torto durante muito tempo.
Eu sei que muita gente acreditou nas mentiras da Pilar sobre mim. Eu sei que muita gente me tratou como criminosa quando eu não era. Mas hoje eu quero deixar claro que eu não guardo mágoa de ninguém aqui. Eu só quero justiça. E hoje, com a queda da Pilar e da Ingrid, eu sinto que a justiça começou a acontecer. Que discurso lindo, gente. Que altruísmo. Que grandeza de espírito. A Adriana, uma mulher que sofreu tanto na mão daquela família, conseguia se manter íntegra, digna, verdadeira. E a plateia começou a aplaudir a Adriana. Foi de arrepiar. Eu não acreditei quando vi aquela mulher, que foi tão injustiçada, sendo reconhecida publicamente por toda aquela gente. Foi um momento de redenção, de resgate, de reparação. Mas, meus amores, calma, calma. Porque enquanto a joalheria Brandão comemorava, na delegacia acontecia uma cena muito diferente. A Pilar estava numa sala de interrogatório, sozinha, cabisbaixa. Ela olhava para a parede vazia, tentando entender como ela tinha caído tão baixo tão rápido. E de repente, ela levantou o olhar, com aqueles olhos frios que a gente conhece tão bem, e murmurou para si mesma: não acabou. Isso não acabou. Eles vão pagar. Todos eles vão pagar. Eu volto. Eu sempre volto. E quando eu voltar, eles não vão nem imaginar de onde o golpe vai vir. Meu Deus do céu, gente. A Pilar não desiste? Aquela cobra tá planejando alguma coisa. Segurem firme, porque isso ainda não acabou. E olha, meus amores, esse capítulo foi tão intenso, tão cheio de emoção, tão cheio de reviravolta, que eu preciso agradecer a cada um de vocês que chegou até aqui comigo. Vocês são a razão desse canal existir. Vocês são a família que a gente construiu juntos aqui. E é por isso que eu preciso perguntar para vocês. O que vocês acharam desse capítulo histórico? A Pilar merece perdão pelo que ela fez? Ou vocês acham que ela vai ficar presa por muito, muito tempo? Que nota de 0 a 10 vocês dão para Ingrid, aquela que traiu a própria mãe para tentar se salvar? E vocês? Vocês acreditam que a Pilar consegue mesmo voltar e se vingar? Deixe a sua resposta aqui nos comentários, gente. Eu leio todos, viu? Cada comentário é importante para mim. E se você chegou até aqui, se você amou esse resumo, se você quer continuar acompanhando cada reviravolta dessa novela maravilhosa, dá aquele like para continuar trazendo mais vídeos da novela. O like é importante para o canal crescer. É importante para a gente conseguir fazer mais conteúdo para vocês. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum resumo. Porque essa novela tá cheia de surpresa, tá cheia de emoção, e eu quero estar aqui todo dia contando tudo para você. Foi de arrepiar esse capítulo, gente. A queda da Pilar, a queda da Ingrid, a volta do Thiago, o triunfo da Adriana. Tudo isso em um só dia. Ninguém, absolutamente ninguém, esperava por essa reviravolta. Mas é assim que essa novela funciona, meus amores. Quando a gente menos espera, tudo muda. E eu, como fã dessa história, como narrador apaixonado dessa novela, eu estou aqui para viver cada emoção com vocês. Um beijo enorme, um abraço apertado e até o próximo resumo. Fiquem com Deus, fiquem com o amor e nunca esqueçam: quem ama, cuida.